Hoje a gente vai mergulhar numa história de tirar o fôlego lá de 1 Samuel 19. É um daqueles momentos em que a inveja de um rei transforma o maior herói da nação em um fugitivo. É uma trama impressionante sobre lealdade, traição e, claro, uma proteção que vem de onde menos se espera. E essa pergunta é o que move tudo aqui. Pensa só, a popularidade de Davi, que deveria ser uma bênção para o reino, acaba acendendo um ódio mortal no coração do rei Saul. E isso dá início a uma perseguição implacável, que vai testar a fé e a lealdade de todo mundo envolvido. Então a gente vai acompanhar essa caçada em 5 atos. Começa com o plano de Saul, que já não é mais segredo. Passa pela proteção que surge de dentro do próprio palácio, daí vemos a fuga de Davi para junto dos profetas, uma intervenção divina espetacular e, no fim, as lições que ficam de tudo isso. Ok, vamos lá. O capítulo já começa direto ao ponto, sem enrolação. Saul não tá mais escondendo o jogo, ele simplesmente fala abertamente para o seu filho Jonatas e para todos os seus oficiais que a intenção dele é matar Davi. Aquilo que era um rancor pessoal agora virou política de Estado. E é muito importante entender que essa decisão não veio do nada. Foi o ápice de uma série de tentativas que deram errado. A paranoia de Saul só crescia. Ele já tinha tentado matar Davi com as próprias mãos, já tinha usado ele de isca em batalha, tentou enganar com promessa de casamento, nada funcionou. Então agora a obsessão é tanta que ele vai usar todo o poder do reino para caçar um homem só. E é aqui que a trama fica ainda mais interessante. A primeira linha de defesa de Davi não vem de um exército, não. Vem de dentro da casa do próprio rei. Os filhos de Saul, Jonatas e Mical, se veem numa encruzilhada. Ou ficam do lado do pai, ou fazem o que é justo pelo amigo. A coragem do Jonatas aqui é algo notável. Ele não só avisa o Davi para se esconder, não. Ele vai lá e confronta o pai, o rei. Ele tenta apelar para a lógica, para a consciência de Saul, lembrando de tudo que Davi já fez pelo reino. Pensa no risco disso. Jonatas é o herdeiro do trono, e ao defender Davi, ele está se colocando na linha de fogo, arriscando a fúria de um tirano para proteger o amigo. E olha que incrível. Por um instante parece que funciona. As palavras do filho parecem quebrar a raiva de Saul, que faz um juramento solene, em nome de Deus, de que Davi não morreria. Jonatas então traz Davi de volta e por um tempinho uma paz muito frágil se estabelece ali. Só que a inveja de Saul era um poço sem fundo. Bastou Davi ter mais uma vitória em batalha e aquele espírito maligno volta com tudo. O ciclo de violência recomeça. O rei simplesmente quebra o juramento sagrado que tinha feito e Davi é forçado a fugir de novo, escapando por um triz de outra lançada. É aí que a outra filha de Saul, Mical, que era esposa de Davi, entra em ação. Ela percebe que os homens do pai estão de tocaia na casa, esperando amanhecer para matar Davi. E ela não pensa 2 vezes. Arma um plano genial ali, na hora. Ajuda Davi a descer pela janela, pega um ídolo que tinha em casa, bota na cama, cobre tudo e mente para os guardas, ganhando um tempo precioso para Davi conseguir fugir. Claro que Saul descobre a farsa e vai tirar satisfação com a Mical. E ela, apavorada, inventa outra mentira. Diz que foi Davi que a ameaçou de morte. E o mais trágico é que essa mentira, que era para se proteger, acaba jogando mais lenha na fogueira. Dá a Saul a desculpa perfeita para intensificar a perseguição, pintando Davi agora como uma ameaça à família real. Depois de escapar da capital, Davi procura a única pessoa que talvez pudesse entender a situação toda, o profeta Samuel. Ele vai até aquele que, lá atrás, o ungiu rei em segredo. É como se ele estivesse buscando não só um esconderijo físico, mas um refúgio espiritual. Davi e Samuel ficam num lugar chamado Naiote. E esse não era um lugar qualquer. Era o centro da comunidade de profetas, um lugar de intensa presença e autoridade divina. Ao se refugiar ali, Davi não estava só se escondendo fisicamente, mas se colocando debaixo de uma proteção espiritual direta. E é aqui que a perseguição humana bate de frente com o poder divino. Saul descobre onde Davi está e, teimoso, manda suas forças para capturá-lo. Só que ele vai encontrar uma barreira aqui, bem. Nenhuma arma consegue penetrar. Saul manda um primeiro destacamento de soldados. Mas quando eles chegam perto de Naiote, acontece algo extraordinário. O Espírito de Deus toma conta deles. E em vez de prenderem Davi, eles começam a profetizar. A missão deles é completamente neutralizada. Saul fica sabendo do fracasso e, sem se abalar, manda um segundo grupo. O resultado? Exatamente o mesmo. A cena se repete. E então, um terceiro. Tenta imaginar a cena.
3 vezes, os melhores soldados do rei são desarmados não por espadas, mas por uma força espiritual que os faz profetizar. O recado não podia ser mais claro. Davi estava sob uma proteção que o poder do rei não podia tocar. E isso nos leva ao clímax. Saul, furioso com a incompetência dos seus homens, decide resolver o assunto pessoalmente. Mas no momento em que ele se aproxima de Ramá, o mesmo Espírito de Deus vem sobre ele. O caçador é dominado e vai profetizando o caminho todo até chegar em Naiote. A cena foi tão chocante, o rei tirando suas vestes reais e deitado em transe profético por um dia e uma noite inteira, que acabou virando um ditado famoso em Israel. Quando alguém mudava de comportamento de uma forma totalmente inesperada, as pessoas perguntavam: "Ué, Saul também está entre os profetas?" Então, o que essa perseguição toda revela? Além da adrenalina da fuga, tem umas lições muito poderosas aqui sobre a natureza do poder, da lealdade e da proteção em tempos de crise. A segurança de Davi veio de 3 frentes diferentes. Jonatas usou a diplomacia e conseguiu uma paz temporária, comprou um tempo. Mical usou a estratégia e a astúcia, garantindo a fuga imediata. Mas a proteção definitiva, a que se mostrou infalível contra o poder de um rei, foi a intervenção divina lá em Naiote. Essa foi absoluta. Essa história também nos mostra um contraste de caráter impressionante. De um lado, Jonatas, sincero, pacificador, leal, mesmo correndo risco de perder o trono. Do outro, o pai dele, Saul, desonesto, violento, consumido pela inveja. As atitudes deles mostram a diferença gritante entre uma liderança baseada na integridade e uma liderança baseada no medo. No final, o ponto crucial é este. A perseguição de Saul, por mais intensa que fosse, não conseguiu frustrar o plano divino para Davi. A história mostra que, às vezes, a proteção vem de formas surpreendentes, da lealdade de um amigo, da astúcia de uma esposa e, finalmente, de uma intervenção sobrenatural que ninguém poderia prever. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Davi não nasceu rei no conforto do palácio. Ele foi forjado como líder no deserto, fugindo para sobreviver, aprendendo a confiar nos outros e, acima de tudo, num poder maior. Essa perseguição, embora tenha sido aterrorizante, foi uma parte essencial da jornada dele. Fica a questão: como as maiores provações podem ser, na verdade, o que molda a verdadeira liderança?